Vamos falar sobre um framework de tomada de decisões? Ao longo das nossas vidas, a verdade mesmo é que você vai ter que tomar uma série de decisões. À medida que você vai crescendo dentro da sua empresa, você vai tendo um cargo mais importante, você vai ter que tomar muitas decisões, até que um ponto que literalmente o seu trabalho vai ser basicamente tomar decisões. Dentro da sua vida pessoal, você vai ter que tomar uma série de decisões. Então, no fim, a nossa vida ela vai se resumir à tomada de decisões. Sendo bem sincero, já faz alguns anos que uma das coisas que eu venho sendo um pouco obcecado é, como que eu tomo decisões melhores? Afinal de contas, você tomar boas decisões tem um impacto gigantesco, principalmente no futuro e, muito provavelmente, na vida de outras pessoas que dependem de você. Foi pensando em tudo isso que eu comecei a fazer uma série de estudos distintos em, literalmente, o que a gente chama de framework. E agora, o meu objetivo aqui vai ser, de maneira simplificada, trazer para você que está escutando, assistindo esse vídeo, como que eu normalmente gosto de tomar as minhas decisões, tentando explicar de uma maneira um pouco simples. Então, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que eu sempre penso no momento da tomada de decisão é: essa decisão ela vale a pena ser tomada ou não? Eu acho que esse é o primeiro grande passo que a gente precisa colocar um zoom in. É uma decisão que é você que precisa tomar, ou essa é uma decisão que outras pessoas podem tomar, e se outras pessoas tomarem, por mais que você sofra um pouco do impacto, esse impacto ele vai ser reduzido. E aí isso vai entrar, eu acho que isso tem um impacto muito maior para pessoas que tem outras pessoas que dependem delas, e ao mesmo tempo para pessoas que lideram outras pessoas. Acho que isso daqui é uma ótima pergunta para você que está em uma dessas duas posições se fazer. Se for o caso em que você não precisa tomar uma decisão, então o ideal é você terceirizar essa decisão. Eu sei que isso é óbvio, parece ser óbvio, mas a gente não faz isso com frequência. Somente pessoas que estão nesse tipo de posição, elas tendem a ser muito concentradoras de tomada de decisão ou concentradoras de poder em si. Elas querem decidir sobre tudo. E isso pode ser problemático por diversas razões. A primeira dessas grandes razões é que você tem um limite máximo de tomada de decisão por dia. Eu não sei vocês, mas às vezes chega no final do dia eu estou cansado de tomar decisões. Eu não quero nem pensar no que eu vou comer ou no que eu vou assistir, porque eu não tô mais afim de tomar decisões. Então isso eventualmente vai chegar para você. Você fica overload, você fica sobrecarregado com relação a essa tomada de decisão. E a segunda é que, se você é um líder ou se você é um pai, uma mãe, afins, se você literalmente toma todas as decisões, você basicamente vira uma espécie de ditador. E às vezes tudo bem você ser ditador, tem alguns momentos de crise que você precisa ser ditador, seja com seus filhos, seja com o trabalho em si, mas esse não é o mundo ideal. Isso vai acabar gerando muito mais problema no futuro para você do que qualquer outra coisa. Então, isso é o problema que gera você querer tomar cada uma das decisões. Então, assumindo que sim, essa é uma decisão que só você precisa tomar, qual que é o grande passo? Se for uma decisão muito importante, o que eu sempre gosto de imaginar é, qual que é o resultado dessa decisão que eu vou considerar como um sucesso? O que eu quero dizer com isso? O pecado que a maioria das pessoas faz é literalmente esquecer de avaliar quais são os resultados no início, e quando eu falo avaliar, é literalmente avaliar e registrar. E depois querer avaliar se uma decisão ela foi bem tomada ou não, a partir dos resultados que foram gerados, que foram diferentes daquilo que essa pessoa queria, só que com um novo olhar que está enviesado com todo o tempo gasto, ou o dinheiro gasto que esse resultado gerou. Então, antes de você chegar lá no final, que é o resultado em si, a coisa que você precisa fazer é definir quais são os resultados que eu espero que essa determinada decisão gere. Então, pensando em termos práticos, vamos supor que eu trabalho com marketing e vendas. Dentro de marketing e vendas, você tem o Google Ads. Google Ads é justamente um local que você consegue anunciar dentro do Google, e esse anúncio vai aparecer para outras pessoas. Vamos supor que a decisão que eu vou tomar aqui é justamente uma decisão em que eu vou ter uma palavra-chave. Então, pensei, Lucas Garcia. Vamos supor que essa palavra-chave, Lucas Garcia, eu queira testar para ver se essa Lucas Garcia vai gerar um tipo de conversão positiva ou não, vai trazer leads para mim ou não. Eu quero colocar dinheiro nisso daí, então eu coloco dinheiro nisso daí. Antes de eu chegar, lá no resultado, eu vou definir aqui, quais são os resultados positivos para mim. Então, se tiver 10% de conversão essa palavra-chave, simplificando, 10% de conversão essa palavra-chave, tá foi 10% e eu só gastei, R$1.000, tá valeu a pena, porque eu sei que todo mundo que pesquisar Lucas Garcia vai gastar muito mais dinheiro quando ele for convertido do que o dinheiro que eu tô gastando. Deixei aqui mais ou menos quais são as métricas que eu vou querer avaliar, coloquei dinheiro,
chegou lá no final do tempo, gerou esse resultado? Sim. Então, tecnicamente, essa decisão ela foi um sucesso. Não gerou esse resultado? Então não foi um sucesso. Literalmente, o objetivo de você definir esses resultados no início é você falar se vai ser um sucesso ou não essa sua decisão. Então, esse é o grande ponto. O ideal é sempre você ter mais de uma métrica e sempre ter métricas que são palpáveis, né? Eu não posso falar assim, se o Lucas Garcia vai converter você porque você é muito interessante. Não, é métrica palpável. Você gerou dinheiro para mim? Qual foi a porcentagem de conversão que essa métrica gerou? Então, esse é o segundo grande ponto. São, quais são os resultados que eu espero? Deixa isso definido e anotado em um canto e depois você faz a comparação com o resultado final. O próximo grande ponto, depois de você definir quais são os resultados que você quer, é literalmente você mapear quais são as coisas que têm um impacto dentro dessa decisão. E o ideal é você sempre metrificar esse impacto de alguma maneira. Então, para simplificar, vamos supor que a decisão que você quer tomar nesse exato momento é se você vai comprar ação de uma empresa ou não. Então, a coisa que você vai colocar como os impactos, né? As coisas que vão inclinar você para cima ou para baixo, você comprar ou não comprar essa empresa, vão ser justamente os balanços financeiros e os relatórios dessa empresa. Então, vamos supor que você escolhe alguns desses balanços. Então, você vai escolher o balanço de, beleza, qual que está sendo o EBITDA dessa empresa? Qual que está sendo... Enfim, pensa em todas as métricas, eu não vou citar o nome porque nem todas as pessoas vão entender. Você vai atribuir depois disso peso para cada uma dessas métricas. Então, qual que é o peso do EBITDA que dentro dessa sua estratégia de investimento você quer colocar? Qual que é o peso da coisa XYZ? Então, literalmente, você vai atribuindo pesos distintos para esses atributos distintos que você tem com relação a essa decisão de comprar a empresa ou não. Aí, com isso, a ideia é sempre que, se tá mais pesado para um lado, você compra essa empresa. Se não tá tão pesado assim para esse lado, você não compra essa empresa. Traduzindo isso para outras decisões reais, é literalmente a mesma coisa. Quais são os atributos que vão influenciar em você querer fazer isso ou não? Pensando numa situação binária. Se é uma situação em que você tem 3 fatores diferentes, ou seja, 3 possibilidades de decisão diferentes, quais são os atributos que impactam em cada uma delas para fazer você querer ir para cada uma delas? Então, isso daqui é o terceiro grande ponto sobre esse framework de tomada de decisão. Quais são os atributos que vão impactar diretamente em cada uma das escolhas que você vai ter? Em transformar ela em mais chances de sucesso, ou seja, mais pro lado do resultado positivo que você quer, ou mais chances do resultado negativo. Atribui tudo isso. Uma vez que você tem tudo isso, fica muito mais simples de você fazer a tomada de decisão, porque você vai querer sempre otimizar quando você não tem só uma decisão binária, que é o padrão do universo, o padrão do mundo. Fica muito mais simples de você entender, para qual lado você vai, atribuindo esses pesos diferentes que você tem, ao mesmo tempo em que você sabe qual que é o resultado que você quer alcançar para você avaliar o resultado lá no fim. E aí a gente vai pro quarto grande passo, que é justamente você tomar a decisão. Então você tomou a decisão de maneira racional, ou seja, você escolheu todas essas coisas, colocou tudo isso, agora você tem que olhar o framework completo. E aí aqui tem um grande insight. Você não deve avaliar o processo de tomada de decisão puramente pelo resultado que ele gerou. O resultado que ele gerou é só um dos fatores com relação a esse framework de tomada de decisão. Por que ele é só um dos fatores desse framework de tomada de decisão? Porque literalmente o resultado ele tá dentro do framework, que foi o ponto de número 2 que a gente definiu lá no início. Você tem que olhar literalmente se você seguiu todo esse processo. E por que é importante se você seguiu todo esse processo ou não? Lá na fase dos atributos, os atributos literalmente eles são informações. Então é literalmente o balanço financeiro da empresa que você tem ou não. Quando a gente às vezes chega no resultado, o que acontece com frequência é que as pessoas querem se culpar ou tomar uma decisão diferente com um resultado ou a partir de uma informação que elas não tinham lá no início do modelo. Então você não pode puramente só olhar por isso daqui, porque ao longo do tempo isso torna-se enviesado. Então o primeiro grande ponto é você precisa julgar as decisões, né, esse processo de tomada de decisão, literalmente pelo processo. Se você segue tudo isso daqui, isso tende a maximizar a possibilidade de você ter acertos na sua tomada de decisão. Diferente de você ter um resultado positivo sem ter feito tudo isso daqui, em que pode só indicar que talvez você teve sorte. Então, às vezes um resultado positivo, ele não indica que o seu processo de tomada de decisão ele está correto. Ele só indica que ele pode estar correto, como você também pode ter tido sorte. Agora, um resultado negativo é um pouco diferente nessa percepção. Então, esse é o próximo grande passo, é você avaliar se isso tudo está funcionando. Uma vez que você entendeu esse framework inteiro, em teoria, o que você precisa fazer como sexto ou quinto passo, eu já estou perdido na quantidade de passos, é como que você transforma isso daqui em pensamento rápido, em tomada de decisão diária, porque às vezes você precisa tomar de decisão muito rápido. E para mim, a maneira para você conseguir fazer esse tipo de coisa é você literalmente
internalizando essa maneira de tomar decisões. E quando eu digo de internalizar essa maneira de tomada de decisões, é literalmente, ok, a partir de agora, como tudo na minha vida, eu vou tentar passar por esse framework. Desde aonde eu vou morar e se eu devo me mudar ou não. E aí você pode até ir crescendo. Eu adoro fazer isso, eu sempre adoro abrir uma planilha, colocar aqui a decisão que eu preciso tomar, as 3, 4, 5, 2 possibilidades que eu tenho, e eu vou montando uma espécie de árvore aqui das coisas que vai acontecer se eu tomar essa decisão ou não, enquanto eu sei qual que é o resultado que eu quero alcançar ou quais são as métricas para eu avaliar se essa minha decisão foi um sucesso ou não, se o resultado em si foi um sucesso ou não. Então, eu sempre adoro fazer isso, e a partir do momento que você começa a passar cada decisão que você quer fazer no seu dia a dia por esse framework, simplesmente as coisas ficam muito mais rápidas e você passa a tomar decisões de maneira muito melhor. Enfim, deixa o seu comentário, deixa as suas dúvidas aí abaixo e é isso. Não esquece de deixar o like e se inscrever. Goodbye.